Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. Nesta série de reflexões a respeito da carta de Paulo aos Efésios. E nós já entramos no capítulo 2, onde nós falamos sobre graça, pura graça. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Para que fomos então chamados? Nós vamos meditar hoje no versículo 10, apenas no versículo 10, porque ele tem riquezas preciosas para nós, então nós não vamos correr. A palavra de Deus fala assim no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O resultado da salvação, como nós vimos ontem, quando nós confiamos em Cristo como nosso Redentor, Remidor, Salvador, Libertador, o resultado da salvação é que somos feitura dele, uma obra-prima de Deus, e não de nós mesmos. Um crente nascido de novo é obra-prima de Deus. Quando pensamos na matéria bruta com que teve de trabalhar, é maravilhoso a gente ver que o que Deus foi capaz de fazer. Na verdade, essa obra-prima não é nada mais, nada menos que uma nova criação através da nossa união com Cristo. Porque o que nos diz lá em 2 Coríntios 5,17 é: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, amados, o objetivo da nova criação, da nova feitura, se encontra nas palavras para as boas obras. Fomos feitos ou criados novamente em Cristo para as boas obras. Se é verdade que não somos salvos pelas obras, também é verdade que somos salvos para as boas obras. As boas obras não são a raiz, mas sim o fruto da salvação. Não trabalhamos a fim de sermos salvos, mas trabalhamos porque nós já somos salvos. E é isso que é enfatizado lá em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. E nós vamos ler. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, que nos diz assim: a fé sem obra é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você quer que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e temem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu então a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado ou atribuído por a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui Tiago então enfatiza
que a fé sem obras é morta. Ele não quer ensinar que somos salvos pela fé somada às obras. Antes, ele se refere à realidade de que a fé resulta em boas obras, ou seja, as obras comprovam a realidade da nossa fé. Paulo concorda plenamente com isso, dizendo: somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a sequência estabelecida pelo Senhor é a seguinte: a fé que gera salvação, que gera boas obras e que gera o galardão. A fé, porque é pela fé que nós somos salvos, pela graça. A fé conduz à salvação. A salvação resulta em boas obras. E as boas obras são galardoadas por Jesus, ou recebe galardão. Mas sempre surge aquela pergunta: quais são as boas obras que Deus espera de mim? Paulo então responde: são boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em outras palavras, Deus ele tem um plano para cada vida. Antes da nossa conversão, ele já traçou a nossa carreira espiritual. A nossa responsabilidade consiste em descobrir a sua vontade e depois obedecer-lhe. Não precisamos planejar a nossa vida, basta aceitar o plano que Deus preparou. Assim nós ficamos livres de preocupações e ansiedades. E isso também garante que a nossa vida glorifica mais a Deus, traga mais bênção para os outros e redunde então em maiores galardões. Então, amados, a fim de sabermos quais são as boas obras que Deus planejou para a nossa vida, nós devemos fazer o quê? Primeiro, nós devemos confessar e abandonar o pecado tão logo nos conscientizemos dele. Segunda coisa, para saber quais são essas boas obras que o Senhor planejou para a nossa vida, nós devemos dedicar a Ele contínua e incondicionalmente a nossa vida. Tudo entregar-lhe. O terceiro, nós devemos estudar a palavra de Deus a fim de discernir a sua vontade e então fazer o que Ele nos disser para fazer. Quarto, passar algum tempo em oração todos os dias. Falar com Deus. Orar é falar com Deus, é se comunicar com Deus. A quinta coisa que nós devemos fazer para conhecer as boas obras que Deus planejou para a nossa vida é cultivar a comunhão com os outros crentes e principalmente acolher os seus conselhos. Nós também devemos aproveitar todas as oportunidades para servi-lo. Deus, como diz aqui a palavra, primeiro nos prepara para as boas obras. Depois, Ele prepara boas obras para fazermos. Finalmente, então, Ele nos galardoa ao praticá-las. E isso, amados, é a sua graça. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amados, são maravilhosas essas palavras, essas verdades, que nós possamos meditar e que nós possamos colocar em prática, conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ele sabe quais os planos, quais os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E como diz a sua palavra, os seus planos, os seus pensamentos para nós são sempre maiores daquilo que a gente pensa ou imagina. Então, assim como pela fé você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, então pela fé também aprenda a buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida e quais as obras que de antemão Ele já preparou para você. Por isso, isso exige um relacionamento de amor íntimo, pessoal, de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a vontade do Pai para você. Que Deus te abençoe. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!